As histórias que vocês vão ouvir são baseadas em relatos reais de profissionais da área hoteleira no Brasil. Os nomes foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Preparem-se para descobrir o lado mais sombrio da hospitalidade brasileira. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Meu nome é Carlos e eu trabalho como porteiro noturno no Hotel Metropolitan, um estabelecimento histórico localizado no centro de São Paulo, há 18 anos. Durante todo esse tempo, passei milhares de madrugadas cuidando da segurança e do bem-estar dos hóspedes, acompanhando a vida noturna de um dos hotéis mais tradicionais da capital paulista. Desenvolvi uma rotina rigorosa de vigilância que inclui rondas pelos corredores, monitoramento dos sistemas de segurança e atenção constante a qualquer movimento suspeito dentro do estabelecimento. O Hotel Metropolitan foi construído em 1952 e é considerado um marco arquitetônico da hotelaria paulistana. O prédio tem 16 andares, 340 quartos e mantém características originais da época de sua construção, incluindo elevadores antigos, corredores amplos com carpetes persas e uma decoração que preserva o charme dos hotéis clássicos do século passado. Atendemos uma clientela variada que inclui empresários em viagens de negócios, turistas interessados na história da cidade e viajantes que apreciam a elegância discreta dos estabelecimentos tradicionais. Minha função como porteiro noturno sempre foi muito mais abrangente do que apenas controlar entradas e saídas. Trabalho das 10 da noite às 6 da manhã, período em que sou responsável por supervisionar toda a movimentação interna do hotel, auxiliar hóspedes com emergências ou necessidades especiais, coordenar com equipes de limpeza e manutenção e garantir que nenhuma situação comprometa a segurança ou o descanso dos demais hospedados. Durante meus primeiros 15 anos no hotel, enfrentei situações típicas da função. Hóspedes que retornavam embriagados e precisavam de assistência para chegar aos quartos, emergências médicas durante a madrugada, problemas mecânicos com elevadores ou sistemas de ar-condicionado, conflitos entre hóspedes por questões de ruído e, ocasionalmente, tentativas de invasão ou furto que exigiam acionamento da polícia. Cada noite de trabalho era uma experiência diferente, mas sempre dentro de parâmetros previsíveis que minha experiência me permitia gerenciar com eficiência. Conhecia todos os cantos do hotel, desde os subsolos onde ficavam as máquinas e depósitos, até o terraço no último andar onde estavam instalados os equipamentos de ar-condicionado centrais. Mas o que comecei a vivenciar nos últimos 3 anos mudou completamente minha percepção sobre o edifício onde trabalho e sobre mistérios que podem existir em construções antigas com história rica e complexa. Tudo começou numa sexta-feira fria de maio do ano retrasado. Era aproximadamente 1h30 da manhã, quando recebi uma ligação interna vinda do quarto I-247. Um hóspede alemão, Sr. Heinrich Müller, relatava que estava tentando retornar ao seu quarto após jantar no restaurante do hotel, mas o elevador havia parado num andar que não constava nos botões do painel. Expliquei educadamente que o hotel tinha apenas 16 andares, numerados de 1 a 16, e que não existia andar com numeração superior. Sugeri que ele havia confundido o número do andar, possivelmente devido ao cansaço da viagem ou ao consumo de álcool durante o jantar. Ofereci subir pessoalmente para auxiliá-lo a localizar seu quarto, mas Sr. Müller insistiu de forma categórica que o elevador havia parado no 17º andar, que havia saído para investigar e que encontrou um corredor completamente diferente dos demais andares do hotel. Segundo ele, o corredor era mais longo, tinha decoração distinta e estava totalmente vazio, sem funcionários ou outros hóspedes. Inicialmente pensei que se tratava de confusão mental causada por jet lag ou desorientação em ambiente desconhecido. Peguei o elevador principal e subi até o 16º andar para procurar o Sr. Müller. Encontrei-o aguardando no corredor, visivelmente nervoso e confuso, insistindo que havia retornado do 17º andar, usando a escada de emergência. Acompanhei o Sr. Müller de volta ao elevador e solicitei que me mostrasse como havia acessado o suposto andar adicional. Entramos juntos no elevador e ele pressionou o botão do 16º andar. O elevador subiu normalmente e parou no último andar do hotel, exatamente como esperado.
Expliquei novamente que aquele era o andar mais alto do edifício, que não existia 17º andar, e que provavelmente havia ocorrido alguma confusão. Sr. Miller aceitou a explicação, mas continuou visivelmente perturbado pela experiência. Acompanhei-o até seu quarto no 12º andar e assegurei que tudo estava em ordem. Durante o resto daquela noite fiquei intrigado com o relato do Sr. Muller. Decidi fazer uma inspeção mais cuidadosa dos elevadores para verificar se havia algum problema mecânico que pudesse explicar a confusão. Testei todos os 3 elevadores do hotel, pressionando cada botão, verificando se havia paradas não programadas ou comportamentos irregulares. Todos os elevadores funcionavam perfeitamente. Subiam até o 16º andar, paravam corretamente e não havia botões ou indicações de andares adicionais. Os painéis de controle mostravam apenas os 16 andares existentes, numerados sequencialmente. 2 semanas depois, aconteceu novamente. Desta vez, era uma hóspede brasileira, Sra. Fernanda Costa, que ligou da recepção às 3 da manhã relatando exatamente a mesma situação. Havia entrado no elevador para subir ao 14º andar, mas o equipamento parou num 17º andar que ela tinha certeza de não existir. A Sra. Costa era advogada, pessoa claramente racional e articulada, que descreveu detalhadamente sua experiência. Segundo ela, quando as portas do elevador se abriram no 17º andar, ela encontrou um corredor idêntico aos demais, mas com carpete de cor diferente e quadros na parede que não existiam nos outros andares. Mais intrigante ainda, ela relatou ter caminhado pelo corredor e encontrado quartos numerados de 1701 a 1740, todos com portas fechadas e luzes apagadas. Quando tentou retornar ao elevador, descobriu que o botão para descer não funcionava e precisou usar a escada de emergência para voltar ao andar correto. Esta segunda ocorrência me deixou seriamente preocupado. 2 hóspedes diferentes, em momentos distintos, relatando experiências muito similares e específicas sobre um andar que definitivamente não existia no hotel. Decidi investigar mais profundamente. Solicitei à manutenção uma inspeção técnica completa de todos os elevadores, incluindo verificação dos sistemas eletrônicos, calibração dos sensores de andar e análise de possíveis falhas que pudessem causar paradas incorretas. O relatório técnico confirmou que todos os equipamentos estavam funcionando perfeitamente dentro das especificações. Também verifiquei os projetos arquitetônicos originais do hotel nos arquivos da administração. As plantas confirmavam que o edifício tinha exatamente 16 andares, que não havia estrutura física para andar adicional e que o telhado do último andar era o ponto mais alto da construção. Foi 3 meses depois que decidi fazer uma experiência pessoal que mudaria completamente minha compreensão da situação. Durante uma madrugada particularmente calma, com poucos hóspedes no hotel, resolvi testar sistematicamente todos os elevadores para verificar se conseguia reproduzir os fenômenos relatados. Entrei no elevador central às 2h15 da manhã e comecei a pressionar sequencialmente todos os botões dos andares, prestando atenção cuidadosa a qualquer irregularidade no comportamento do equipamento. Subi e desci várias vezes, testando diferentes combinações de andares. Foi na 5ª tentativa que aconteceu algo que me deixou completamente perplexo. Havia pressionado o botão do 16º andar, como nas tentativas anteriores, mas desta vez, o elevador continuou subindo além do último andar conhecido. O indicador de andar mostrava 17, um número que não deveria existir no painel. As portas se abriram e me encontrei diante de um corredor que era simultaneamente familiar e completamente diferente dos demais andares do hotel. A estrutura arquitetônica era idêntica, mas a decoração era distinta. Carpete bordô em vez do azul tradicional, papel de parede com padrões dourados, quadros com molduras antigas mostrando cenas de São Paulo do início do século XX. Saí do elevador com extrema cautela e comecei a explorar o corredor. Havia quartos numerados de 1701 a 1740, exatamente como a Sra. Costa havia descrito. As portas eram idênticas às dos outros andares, mas havia detalhes sutis que as diferenciavam. Maçanetas de bronze em vez de aço escovado, números dos quartos em fonte diferente, até mesmo o cheiro do ambiente era distinto. O que mais me impressionou era o silêncio absoluto.
Enquanto os outros andares sempre tinham algum ruído de fundo, ar-condicionado, movimentação de hóspedes, sons vindos da rua, aquele corredor estava em silêncio total, como se fosse isolado acusticamente do resto do mundo. Tentei abrir algumas portas dos quartos, mas todas estavam trancadas. Encostei o ouvido nas portas para verificar se havia sinais de ocupação, mas não ouvi nenhum som interno. Os quartos pareciam completamente vazios. Quando tentei retornar ao elevador, descobri o mesmo problema relatado pelos hóspedes. O botão para descer não respondia. Pressionei todos os botões do painel, mas o elevador permaneceu parado no 17º andar com as portas abertas. Fui obrigado a usar a escada de emergência para descer. Quando cheguei ao 16º andar e olhei para cima, não havia estrutura física que pudesse abrigar um andar adicional. Era como se o 17º andar existisse numa dimensão paralela à estrutura física do edifício. Esta experiência pessoal confirmou que os relatos dos hóspedes eram absolutamente precisos. Não se tratava de confusão mental, desorientação ou problemas técnicos nos elevadores. Havia realmente um 17º andar acessível em circunstâncias específicas que eu ainda não conseguia compreender. Nos dias seguintes, comecei a documentar sistematicamente todos os aspectos desta descoberta. Anotei horários, condições climáticas, fase lunar, número de hóspedes no hotel, qualquer variável que pudesse influenciar a manifestação do fenômeno. Queria entender quando e por que o 17º andar se tornava acessível. Descobri que o andar misterioso aparecia apenas durante madrugadas de baixa ocupação, quando havia menos de 50 hóspedes no hotel. Também notei que os episódios eram mais frequentes durante as primeiras horas da manhã, entre 2 e 4 horas, período tradicionalmente associado a atividades paranormais. Levei minhas descobertas ao gerente-geral do hotel, Sr. Roberto Almeida, um profissional respeitado com mais de 20 anos de experiência em hotelaria. Inicialmente, ele foi cético em relação aos meus relatos, sugerindo explicações técnicas ou psicológicas para os fenômenos. Mas quando apresentei minha documentação detalhada, incluindo depoimentos de hóspedes e minha própria experiência, Sr. Roberto reconheceu que precisávamos investigar mais profundamente. Ele autorizou uma pesquisa histórica completa sobre o edifício e a área onde foi construído. A pesquisa nos arquivos municipais e estaduais revelou informações fascinantes sobre a história do terreno onde foi erguido o Hotel Metropolitan. Antes da construção do hotel atual, aquela área abrigava o Grande Hotel São Paulo, um estabelecimento luxuoso que funcionou entre 1920 e 1951, quando foi destruído por um incêndio devastador. O Grande Hotel São Paulo tinha exatamente 17 andares e era considerado um dos edifícios mais altos da cidade na época. O 17º andar abrigava suítes especiais reservadas para personalidades políticas, artistas famosos e empresários influentes que visitavam São Paulo. O incêndio que destruiu o hotel começou precisamente no 17º andar, numa madrugada de março de 1951. Segundo relatórios da época, o fogo teve origem num dos quartos de suíte, propagou-se rapidamente pelo corredor e, eventualmente, consumiu todo o edifício. 43 pessoas perderam a vida no incêndio, incluindo 22 hóspedes que estavam hospedados no andar mais alto. Mais perturbador ainda, muitas das vítimas do incêndio estavam no 17º andar quando o fogo começou. Os elevadores falharam durante a emergência, forçando as pessoas a usar as escadas de emergência, mas o corredor ficou rapidamente tomado pela fumaça, impedindo muitos hóspedes de alcançar as saídas. Esta descoberta fornecia contexto histórico para os fenômenos que estávamos vivenciando. O 17º andar, que aparecia esporadicamente no Hotel Metropolitan, poderia ser uma impressão energética do andar equivalente do antigo Grand Hotel São Paulo, preservada de alguma forma no espaço onde ocorreu a tragédia. Sr. Roberto decidiu que precisávamos de ajuda especializada para entender e possivelmente resolver a situação. Contratou uma consultora em fenômenos paranormais, Dra. Lúcia Ferreira, que tinha experiência com ocorrências similares em edifícios históricos. Doutora, Lúcia explicou que locais onde ocorreram tragédias podem manter resíduos energéticos, que se manifestam como repetições de eventos ou ambientes do passado.
Segundo ela, o 17º andar do Hotel Metropolitan poderia ser uma recriação energética do andar equivalente do Grand Hotel São Paulo, mantida pelas memórias traumáticas dos que perderam a vida no incêndio. A investigação de Dra. Lúcia incluiu pesquisa detalhada sobre as vítimas do incêndio de 1951. Ela descobriu que muitas das pessoas que morreram no 17º andar eram hóspedes habituais do Grand Hotel, pessoas que tinham conexão emocional profunda com aquele ambiente específico. Entre as vítimas estava o Sr. Antônio Marques, um empresário que mantinha uma suíte permanente no hotel e considerava o Grand Hotel sua segunda casa. Também havia a Sra. Helena Santos, uma pianista famosa que se apresentava regularmente no salão do hotel e frequentemente se hospedava no 17º andar. Dra. Lúcia sugeriu que essas pessoas, devido à conexão emocional intensa com o local, poderiam ter deixado impressões tão fortes que continuaram manifestando o ambiente mesmo após sua destruição física. O 17º andar seria uma recriação energética baseada nas memórias coletivas dos que vivenciaram aquele espaço. O processo de resolução envolveu uma cerimônia de liberação específica para honrar a memória das vítimas do incêndio e permitir que suas energias seguissem em paz, sem necessidade de manter a recriação do ambiente destruído. Dra. Lúcia trabalhou com uma equipe especializada durante um fim de semana, utilizando técnicas de comunicação energética e harmonização ambiental. A cerimônia incluiu momentos de silêncio em memória das vítimas, ofertas simbólicas de flores e velas, e um processo de despedida que reconhecia o sofrimento vivenciado durante o incêndio. Durante a cerimônia, foram compartilhadas informações históricas sobre cada vítima identificada, honrando suas vidas e contribuições para a sociedade paulistana. Foi explicado energeticamente que o novo hotel era um espaço seguro, que não havia mais perigo de incêndio e que eles poderiam descansar, sabendo que o local continuava servindo viajantes com segurança. A cerimônia também incluiu a instalação de uma placa memorial discreta no lobby do hotel, mencionando a história do Grand Hotel São Paulo e honrando a memória dos que perderam a vida no incêndio de 1951. Foi uma forma de reconhecer oficialmente a herança histórica do local. Após a cerimônia de liberação, o 17º andar deixou de aparecer nos elevadores. Continuei fazendo testes regulares durante minhas rondas noturnas, mas o fenômeno cessou completamente. Os elevadores voltaram a funcionar normalmente, parando apenas nos 16 andares físicos do edifício. Mais significativo ainda, desde a resolução do caso, o Hotel Metropolitan tem experimentado uma melhoria notável na satisfação dos hóspedes. Muitos comentam sobre a atmosfera especialmente acolhedora do hotel, e vários solicitam especificamente retornar ao estabelecimento em viagens futuras. Esta experiência transformou profundamente minha perspectiva sobre segurança em edifícios históricos e sobre as responsabilidades que temos como profissionais que trabalham em locais com história complexa. Percebi que proteger hóspedes vai muito além de vigilância física tradicional. Comecei a desenvolver maior sensibilidade para aspectos históricos e energéticos que podem afetar a experiência dos hóspedes. Estudo regularmente a história dos edifícios onde trabalho, presto atenção a relatos de funcionários e hóspedes sobre experiências incomuns e mantenho comunicação com especialistas em patrimônio histórico. Hoje, 18 anos depois de começar no Hotel Metropolitan, abordo cada plantão noturno com uma consciência expandida sobre as dimensões históricas e energéticas da segurança hoteleira. Mantenho toda a vigilância tradicional, mas também presto atenção a sinais que podem indicar influências do passado. Trabalho agora em colaboração com Dra. Lúcia, que se tornou consultora permanente do hotel para questões relacionadas ao patrimônio histórico e bem-estar energético. Realizamos avaliações regulares do edifício, garantindo que mantemos não apenas segurança física, mas também harmonia com a herança histórica do local. A experiência me ensinou que hotéis históricos são guardiões de memórias coletivas, testemunhas de décadas ou séculos de experiências humanas. Como profissionais que trabalham nesses ambientes, temos a responsabilidade de honrar tanto as necessidades atuais quanto as memórias do passado. Desenvolvi protocolos pessoais para identificar e reportar rapidamente qualquer situação que possa indicar influências históricas
ou energéticas. Mantenho registros detalhados de ocorrências incomuns e criamos um sistema de comunicação com outros funcionários sobre observações que vão além dos procedimentos de segurança convencionais. Sr. Roberto apoiou completamente essa abordagem mais holística da segurança hoteleira. O Hotel Metropolitan agora é reconhecido não apenas pela qualidade dos serviços, mas também pelo respeito à herança histórica e pela atmosfera especialmente harmoniosa que os hóspedes experimentam. Recebemos frequentemente elogios de hóspedes interessados na história da cidade, que apreciam saber que o hotel honra a memória do Grand Hotel São Paulo e das pessoas que fizeram parte da história daquele local. Muitos mencionam sonhos tranquilos e sensação de conexão com a história paulistana. A história do Grand Hotel São Paulo se tornou parte da identidade do Hotel Metropolitan. Criamos uma pequena exposição no lobby, com fotografias históricas, documentos da época e informações sobre a evolução da hotelaria paulistana ao longo do século XX. Hoje, quando treino novos porteiros para trabalhar no hotel, sempre compartilho aspectos dessa experiência como parte da formação integral. Não como superstição, mas como reconhecimento de que edifícios históricos carregam memórias que podem influenciar a experiência atual. Ensino a importância de manter ambientes hoteleiros que honrem tanto a segurança presente quanto o respeito ao passado, de prestar atenção aos aspectos históricos e culturais dos locais onde trabalhamos, de servir não apenas aos hóspedes atuais, mas também à preservação da memória coletiva. A hotelaria em edifícios históricos, acredito, tem responsabilidades que vão além da hospitalidade convencional. Envolve preservar patrimônio cultural, honrar memórias do passado e criar pontes entre diferentes épocas da experiência humana urbana. Aquela experiência com o 17º andar me ensinou que, como porteiros noturnos em hotéis históricos, somos guardiões não apenas da segurança física dos hóspedes, mas também da integridade histórica e energética dos ambientes onde a cidade guarda suas memórias mais preciosas. 18 anos de trabalho noturno em hotelaria me ensinaram que cada edifício tem uma alma formada pelas experiências de todos que passaram por ali, que nossa função é facilitar a hospitalidade que honre tanto as necessidades presentes quanto o legado deixado por gerações anteriores de viajantes e profissionais da hospitalidade.